Podcast, episódio 77, mais um episódio continuando com o tema Hipóteses Atuariais da Portaria 1467/2022. Um longa-metragem que terá ainda muitos episódios, muitos desdobramentos ao longo do tempo. E esse episódio de hoje nós trataremos os artigos 41 e 42 da Portaria, entrando um pouquinho mais sobre as questões de elegibilidade para aposentadoria, um pouquinho do abono de permanência, como tudo isso, um pouquinho também de dependentes, como tudo isso ele impacta diretamente na avaliação atuarial. Vimos já várias hipóteses nos episódios anteriores. Se você ainda não assistiu, volte um pouquinho para ver essas hipóteses, que todas elas estão conectadas. E chega até esse episódio 77. E para falar desse tema, estou aqui hoje com um convidado que continua maratonando conosco aqui, episódio pós episódio. Éder Moraes, bem-vindo a mais um podcast. Obrigado pelo convite de continuar esse assunto. Acredito que a gente chega numa fase interessante, né? Que traz uma perspectiva importantíssima, né? Que inclusive vocês previam, a gente tem a simulação da massa para poder chegar aos números mais precisos possíveis nessa parte do estudo atuarial. Essa parte do episódio de hoje é mais no dia a dia, né? Coisas que a agenda, a nossa equipe e tal, tem mais contato, porque, como você bem colocou, o sistema tem algumas funcionalidades que conecta. Algumas não, né? Tem a principal, que é a concessão da aposentadoria, que é exatamente o que nós falaremos hoje, o impacto dela no cálculo atuarial especificamente dito. A gente tem um controle muito maior dessas informações, né? Relacionadas às concessões de benefícios, abono de permanência e dependentes. Então, assim, mas é interessante trazer uma visão do quão impactante isso é no estudo atuarial e o quão ele impacta negativamente se eu não tiver um dado muito preciso e perto da minha realidade, né? Causa um desequilíbrio e um descompasso, assim, questão de segundos. São impactos gigantes, porque nós até falamos assim, quando vai realizar o censo previdenciário, a importância porque são os dados que balizam, são a base, a viga mestra, podemos colocar assim, para o cálculo atuarial e, consequentemente, para o sistema de gestão previdenciária, para que os resultados também sejam precisos naquela concessão da aposentadoria que vai acontecer ali no dia a dia do RPPS. Por que eu coloco isso nesse sentido? Quando a gente estava falando da questão da rotatividade ou da própria reposição, quando um servidor, por exemplo, se desliga, quando ele falece, né, quando ele exonera ali, não necessariamente ele me cria uma despesa imediata. Pode ser que ele não institui pensão, por exemplo, né? Então, e quando ele vai usar compensação, isso ainda vai demorar um tempo. Mas quando a gente começa a tratar de servidores que já estão elegíveis à aposentadoria, isso sim tem um impacto muito grande, porque eu deixo de ter receita com esse servidor e passo a ter despesa com pagamento de benefício previdenciário. Então, essa informação é de altíssima relevância, não que as outras não sejam. Mas isso aqui é muito crítico, muito importante. Totalmente. E aí, essa primeira perguntinha de hoje tem esse ponto de criticidade, né? O que o artigo 41 exige para a estimativa de uma data provável de aposentadoria? Se eu não tiver informações precisas, você não vai conseguir também chegar a essa data provável. Podemos colocar assim. E o que a portaria traz sobre isso? Primeiro, deixar muito claro que, principalmente pós-emenda 103, depois que a gente teve uma desconstitucionalização do tema Previdência, isso ficou muito mais complexo. Sim. Existem múltiplos caminhos de um servidor alcançar a aposentadoria, né, nos RPPS. Temos regras permanentes, regras transitórias. Dentro das transições existem transição até de cálculo, como a gente já colocou. Mas eu elenquei aqui 4 situações que eu acho que é interessante, que o relatório atuarial exige, né? Porque, assim, o que eu tenho que trazer de, por exemplo, né, que o relatório vai me dizer, premissas utilizadas para calcular a elegibilidade. O que eu estou considerando para se calcular essa elegibilidade? Aí nós voltamos até no episódio anterior, onde eu falava da informação dos 25 anos. Estou considerando os 25 anos por quê? Qual é o número de servidores que eu não tenho a informação e acabei considerando 25? Qual é o impacto isso vai trazer para mim? Segundo ponto, a premissa de quanto ao recebimento do abono de permanência, né? Que é uma premissa
altamente importante porque ela estica o meu fluxo de recebimento, né? De quando eu vou receber por mais tempo, e ela prorroga meu fluxo de pagamento. A quantidade de segurados já elegíveis para aposentadoria na data focal, o risco iminente. Quantos servidores já podem se aposentar neste Está momento? conectado com o anterior, né? Porque eles já podem aposentar, mas estão recebendo abono de permanência, por exemplo, quer dizer que eles não vão aposentar Sim. ainda. E a projeção do quantitativo de futuras elegibilidades ao longo do horizonte de projeção. Então, aqui, ele tira a data da aposentadoria de uma suposição, de uma suposição, e trata ela como uma hipótese. Eu trago técnica, eu trago rastreabilidade, eu trago parâmetros para essa concessão. Porque, como coloquei, a gente tem múltiplos canais de aposentadoria hoje. Até antes da reforma da Previdência, a gente poderia falar ali que a paridade era melhor do que a média, né? Depois a gente já não sabe mais se esse servidor vai sair pela média ou pela paridade, porque ele pode ter 40, 44, 45, 50 anos de contribuição, né? O que levaria ele a ter 110, 115, 120% da sua média aritmética. Nós tivemos o artigo 26, que me permite a exclusão das menores remunerações para aumento da média. Então são múltiplos caminhos que precisam estar muito bem detalhados no relatório atuarial, da avaliação atuarial, para que eu chegue nessa elegibilidade. Porque não é só dizer que o servidor pode se aposentar. Eu tenho que prever qual será o valor desse benefício, por quanto tempo ele vai receber esse benefício. E aí a gente volta ainda naquela taxa do crescimento da remuneração do servidor, que se tem paridade, tem plano de cargos e carreira. Se ele vai pela preservação do valor real, eu tenho um indexador aí de salário mínimo que cresce mais do que a inflação, né? Então são vários cenários que precisam ser considerados para que, de fato, eu traga essa suposição para uma hipótese da data da elegibilidade da aposentadoria do servidor. Sim, são muitos reflexos a serem vistos e considerados nesse ponto. E aí você citou abono de permanência, e eu pergunto, como que a portaria trata essa hipótese do abono de permanência? Ele trata com a mesma seriedade e o mesmo rigor que a gente estava colocando na questão da aposentadoria, com o detalhe da criticidade que ele é um risco eminente. A qualquer momento, esse servidor pode deixar de receber o abono de permanência e passar a receber um benefício previdenciário, né? Cabe dizer também que pós-reforma da Previdência, o abono é facultado, né? Poderá... Sim, os RPPS é que podem legislar se vai aplicar ou não. Se vai aplicar ou não. Muitos legislaram aí para pagar 50% do valor, né? Outros legislaram que não tem abono, outros mantiveram a integralidade do valor da contribuição previdenciária. Então, ele não pode ser simplesmente ignorado, ele tem que ser considerado e com um olhar ainda muito mais apurado pela questão do risco eminente. O servidor a qualquer momento poderá se aposentar e aí transformar uma receita em despesa para o regime próprio. E aí acaba uma hipótese influenciando na outra, porque Sim. Se está em abono de permanência, aí tem a taxa de rotatividade, que aquele servidor ele não saiu, ele continuou no serviço público, e a reposição que não foi necessária, né, se houver necessidade e tal, mas ela não aconteceu. Então acaba que uma hipótese e a outra está conectada nesse ponto, nesse aspecto. Mas ok, aí o abono de permanência eu tenho a continuidade desse servidor, mas você colocou muito bem, há um risco iminente. Qualquer momento ele pode sair. E o que a portaria lá no artigo 41 trata sobre esse risco iminente de aposentadoria, já trazendo esse gancho da abono de permanência? A portaria já pede para separar esse grupo de servidores. Então já separa esse grupinho aqui porque ele precisa de um tratamento um pouco diferenciado por conta do risco, né? Então eu tenho que ter um tratamento diferente. E isso vem e concatena com outro ponto que a gente colocou. Mais uma vez a questão da reposição e da rotatividade, né? Então, eu preciso considerar, além das pessoas que poderá falecer, que poderá se aposentar no ano seguinte, que poderá se exonerar, esses que já têm condições e já são certos, já estão eleitos à aposentadoria, né? É uma questão só de tempo para que essa pessoa tome a decisão ou não. Então a portaria, na realidade, eu até trouxe também aqui uma questão que é o inciso 3 do artigo 41, que exige que o relatório informe a quantidade desses segurados e explicite como esse contingente é distribuído ao longo dos primeiros anos da projeção atuarial. Então eu já tenho que deixar esse pessoal separado e calcular os impactos que eu teria se eles se aposentados fossem ao longo dos anos, né, do meu horizonte atuarial. Esses que estão em abono de permanência, eles já cumpriram os critérios, todos os critérios para aposentadoria, todos os requisitos. Se quisessem, estariam aposentados, mas optaram por continuar. E aí, qual é a importância
da projeção das futuras elegibilidades da aposentadoria que o artigo 41 traz também. Essa projeção, ela já vem... projeção, né? É futuro. É futuro. Então, quando eu já tenho esses grupos mapeados, dos eleitos e dos que serão eleitos nos próximos anos, isso me permite fazer o cálculo do meu passivo, né? Que eu terei ao longo do horizonte atuarial. Então, assim, o inciso 4, inclusive, ele vem e ele fecha tudo. Ele disse o que como fazer, como separar, o que considerar, e agora ele vem e fala, com base no que você tem, com base na sua base cadastral, na sua taxa de crescimento, com a sua meta atuarial, calcule o impacto desse grupo de servidores, né, que já estão ali certinho calculado, ao longo do passivo. Então é isso, de fato, que a portaria vem e arremata essa parte aí da questão da elegibilidade, da aposentadoria, do bônus de permanência. E aí você falou da questão importante, assim, das informações que as projeções são feitas em cima das informações cadastrais, né? Podemos colocar assim. E aí você colocou um dado importante. Se aquela pessoa que aposentou, vai aposentar, não tem dependentes, não terá um impacto financeiro, porque não terá uma continuidade, que é uma pensão por morte para esses dependentes. Exato. E quando a RPPS não tem informações de dependentes confiáveis na sua base de dados e tal, como fica? Lascou. Não é bem assim. O artigo 42 também traz uma situação, né? E eu acho interessante aqui que é onde você vê bastante conservadorismo na portaria 1467. Pé no chão, como nós temos falado. Bastante né? pé no chão. Até porque é uma realidade da população brasileira a diminuição do grupo familiar. Sim. Né? Você não se vê mais 10, 20, 30, 40, 50. Há 50 anos as pessoas tinham 8 filhos, 6 filhos, né? Foi cada vez diminuindo, né? E os que são pais, ultimamente, são pais de pet e a previdência não salvar. Isso é um impacto gigante, porque é menos pessoas no mercado de trabalho e as pessoas vivendo mais, então, enfim, aquela pirâmide nossa, ela tem uma modulação gigante com isso. E isso deve ser considerado não só na estimativa do grupo familiar, né, como também nas taxas de rotatividade e reposição. Eu trouxe 2 pontos que o parágrafo 1º coloca muito bem. Um conceito de família padrão, indicando a composição familiar estimada e a diferença de idade entre os cônjuges e a idade dos filhos. Então, com base nos dados do IBGE, na densidade populacional, na idade das pessoas, no sexo e tudo mais. E o percentual esperado de segurados aposentados que deixarão pensão previdenciária, indicando um percentual utilizado como critério técnico que sustenta esse percentual. É complicado, até porque isso tem que ser associado à idade do cônjuge. Porque grande parte dos regimes próprios adotaram tabela de temporalidade de pensões para cônjuges, né, companheiros. Então, assim, essa perspectiva também se complicou ao longo do tempo. Isso não veio com a reforma, é de antes da reforma, mas é muito associado, de fato, à realidade populacional. Então, o atuário tem que ter a sensibilidade de analisar os dados estatísticos, né, de modo muito conservador e trazer essa percepção quando não se há dependentes previdenciários cadastrados. Os dados de dependentes previdenciários, assim, eu acredito que é menos complexo de se ter do que os dados de tempos anteriores, né? Porque grande parte do regime próprio ainda possui informação relacionada a dependentes por conta de plano de saúde, imposto de renda, por conta de imposto de renda, né? Então, assim, existe uma possibilidade maior de se ter acesso a essa informação do que de tempos anteriores. E até porque o dependente também pode ser autodeclarado, não precisa estar com o meu CNIS na mão, com a minha carteira para dizer, eu tenho tempo anterior, de tal data, tal empresa, tal data, tal lugar. Né? Não, eu tenho meu filho, eu tenho meu cônjuge ali, então isso é muito mais simples de ser declarado. Mas quando o RPPS não tem acesso a essa informação, ou ele desconfia dessa informação, existe esse mecanismo que o artigo traz como alternativa para a estimativa do grupo familiar. E é bem pé no chão, como nós estamos só repetindo, em relação ao que a portaria traz para que seja considerado nos cálculos. E aí, claro, que a projeção fique mais próxima da realidade possível. Sim, mesmo, sempre o mais próximo possível. Mesmo fazendo a nível de projeção, e nem a nível de dados reais, porque nesse caso nós estamos falando de RPPs que não tem informação. E ainda assim, o atuário precisa justificar tecnicamente os motivos da escolha dele. Base cadastral, né? Comprovar não posso que não usar tem a informação. No estudo atuarial de Cuiabá, as projeções de grupo familiar
de uma cidade no interior da Bahia, do Maranhão, ou na capital, São Paulo, que é a maior capital do país, ou Brasília. Não posso. Eu tenho que usar a minha realidade demográfica local para embasar esse cálculo e esse estudo que eu Mesmo porque considero. essa composição familiar também, acho que ela é modulada dependendo da Com localidade, toda certeza. né? Uma localidade, um município menor, dependendo do IDH e etc., pode ter ali, enfim, uma diferenciação comparando com municípios maiores, com outro IDH e outras Isso é tão projeções. interessante, que não que tem a ver com esse assunto, evidentemente, mas para a gente conseguir concatenar bem a necessidade de uma real atenção à localidade que está sendo o escopo da análise. Eu tive uma conversa informal com o professor José Antônio, presidente da PBPrev, que foi servidor do INSS por muito tempo, né? E ele até falou assim que depois que o INSS unificou a análise das requisições de aposentadoria, né, porque antigamente caía cada um na sua regional. Tinha as regionais, Tinha regional, sim, eram as regionais. os analistas das regionais. Então hoje é um computador que recebe tudo, nas palavras do professor José Antônio, e ele distribui para um analista de qualquer lugar. Então eu tenho um servidor que está dentro de São Paulo, dentro de Brasília, analisando um pedido de aposentadoria rural de um servidor, de uma pessoa Lá do Nordeste. lá do interior da Paraíba, né? O que essa pessoa conhece de vida rural no interior da Paraíba, morando ela em São Paulo, ali, por exemplo, é só um exemplo, gente, deixar isso muito claro, não é crítica. Então, o que ela conhece, o que ela vai conseguir estabelecer de parâmetro ali, se aquela atividade era rural ou não. Então, é muito complexo, o Brasil é muito grande, né? Um país continental. Então, eu utilizar parâmetros da minha localidade, do meu costume, do meu cotidiano, em um ente federativo totalmente fora dessa realidade, numa realidade totalmente particular, não vai trazer resultado nenhum. Porque produzido artificialmente não faz sentido. É aquela questão de você, que falamos no episódio anterior, superestimar ou ser excessivamente otimista. Então, em cálculo atuarial não pode acontecer esses fatores. Não. Tudo tem que ser embasado e justificado. E o outra, relatório está lá para isso. e olhar para a sua massa. Né? Sempre ter esse olhar ali, meu RPPS, a minha massa, o meu histórico, sempre olhar para si mesmo. E as comparações é se comparar com o período É consigo. anterior, atual e projetar no posterior. Sim, e assim, a portaria deixa muito clara essa comparação, você foi muito feliz disso, você comparar consigo mesmo. Eu só posso utilizar parâmetros diferentes quando eu estou falando de taxa de juro, né? Porque existe a base. Oscilação de mercado, oscilação de aí mercado. sim, algo Aí eu olho lá externo. para fora, eu estou olhando lá, estou trazendo de lá os indicadores para que eu consiga trabalhar aqui dentro. Mas base cadastral, Mesmo porque esses fatores aplicam-se a todos. a todos, é padrão, é comum, não vai mudar. E não só a calculatorial de regime próprio, por exemplo, como as entidades de pensão fechadas, previdências complementares, todas utilizam os mesmos critérios, né? Eu consigo ter uma unicidade nesses parâmetros de taxa para justamente eu permitir uma fiscalização e uma atuação do Ministério da Previdência, Tribunal de Contas da União, os próprios Tribunais de Contas estaduais e municipais. Então a ideia de fato é trazer esses parâmetros, é a sua realidade com parâmetros amplamente conhecidos, divulgados e assim, atestados, né, por todos os Sim. demais. Mas o seu paradigma, o seu parâmetro, o seu benchmark é você mesmo. É você mesmo. Muito bem, se nós fôssemos continuar, teríamos um assunto para vários cafés. Muitos. Mas não seja por isso, vamos para o nosso Agenda Coffee. Qual é o café de hoje? Convidado, assunto, tema que você coloca na mesa para No nós? 75 eu conversei com o Érico e eu vou voltar lá. Porque Continuar esse café, então. Vamos conectar os dois cafés, faz um só, já debate dois assuntos. primeiro que assim, né, quando a gente estava conversando agora sobre esse episódio especificamente, essa questão dos elegíveis, dessa separação, e como a gente estava colocando essa questão da IA, eu queria muito uma visão, discutir uma visão também, de como a gente vê a evolução do instrumento da inteligência artificial dentro do estudo atuarial. Né? E assim, a minha preocupação é com a regulação disso, né? Porque a IA ainda é um ambiente incontrolável, vamos assim colocar, ao menos para nós aqui, que não detemos, né, o código da tecnologia. Até não fazendo uma propaganda, mas já uma propaganda ao canal do Leandro Carnal, já que ele tem aquela conversa com o Cláudio ali, Sim. você percebe uma autonomia, vamos assim dizer, que foi
ortogada ao código da IA, que ela modula o que ela quer falar para você. Ele toma decisão também. Ele toma decisão. Ele toma decisão, sim. Ele sabe no momento. Então, assim, como é que o RPPS e os atuários podem usar essa tecnologia? Como é que, no caso aqui em Mato Grosso Previdência, né, professor do Érico, vê a escala, né, de crescimento da IA frente ao estudo atuarial especificamente e a qualificação da nossa base cadastral. Como é que ela pode ajudar a gente nessa criação das hipóteses atuariais que vai ser considerada? Eu não sei se hoje tem alguém que já está usando IA nos cálculos atuariais, né? Isso trazendo para o âmbito do RPPS, mas é sim um tema extremamente interessante. E essa dosagem, esse temperamento, a temperatura da IA para questões atuariais, também, na minha opinião, tem que ser estritamente literal. Porque ela não, fria, ela sem não pode alucinação. tomar decisões por si só. Você bem colocou que ela toma decisões por si só e muitas vezes, e em outros momentos ela fica em cima do muro, também não toma decisão. Então a IA tem muito desse aspecto. E aí trazendo ela para a nossa realidade, não, a decisão que ela tem que tomar num cálculo atuarial, não tem que tomar decisão. Eu tenho que olhar para o que a norma traz, o que a norma pede, com os dados que eu tenho, as informações que eu tenho, e aí sim projetar. E eu projeto numa leitura muito particular minha que ela pode ter o mesmo caminho que ela está tendo hoje dentro dos tribunais, né? Já existem decisões de processo que foram criadas com base em um prompt de IA e tudo. Só que isso, da mesma forma que não substitui um juiz, né, um desembargador, não vai substituir um atuário, porque o atuário é a peça-chave que vai dar todo o atestado de validade daquele estudo atuarial, porque é ele que é o profissional habilitado. Então, assim, ela entra como uma ferramenta interessantíssima na construção de um estudo atuarial, vejo eu, mas sem tirar qualquer autoridade do estudo atuarial do atuário. Otimiza muito tempo, certamente, traz resultados em tempo recorde, comparando com o que o humano faria. Sim. Isso é fato, mas também ela tem que conter ali todas as informações importantes para chegar naquele número, naquele resultado. Porque nós falamos de várias nuances envolvidas. Além das hipóteses que há na legislação, tem as questões da sua própria massa, do seu próprio histórico. Se eu tiver isso catalogado, ok, aí ela consegue fazer tudo isso, ver esses comportamentos e fazer essas observações. Mas se eu não tenho isso catalogado, é onde mora o problema e a dificuldade. Exato. Então, se porventura eu faço sem me atentar para alguns parâmetros, algumas hipóteses que tem que conter também na IA, você pode aí chegar num caminho que não é o ideal para um cálculo atuarial com inteligência artificial. Concordo plenamente. Mas é um grande facilitador, uma grande ferramenta espetacular para otimizar muito tempo e até mão de obra em alguns aspectos, em algum ponto, para chegar no resultado do cálculo atuarial. Então, a contribuição, acho que ela ainda é maior, né, do que o perigo. É claro que aí o atuário, com o seu conhecimento, com a sua experiência, ele tem total condições, exatamente, validar o resultado, e aí sim, a IA projetou muito bem ou não. Vamos rever aqui essa projeção que a IA trouxe, que não é bem assim, conheço o RPPS e tal, não é esse caminho e tal, e aí modular aquele resultado que veio através de IA. Vai ser longo esse café. Muito longo e muito interessante, inclusive, porque... Na verdade, eu sou apaixonada por esse tema de IA, então tudo que envolve IA desperta o meu interesse. Vários outros assuntos, mas IA também, desperta interesse porque eu vejo ainda, há uma beleza muito grande nisso, nessa ferramenta, há ainda muito a ser explorado e há ainda muito potencial a se chegar utilizando essa ferramenta. E por outra ponta, há muitos perigos. Com certeza, não tem como desassociar o perigo da evolução, né? Até na própria aposta, né? Quanto maior é a aposta, maior pode ser o lucro. Sim. Né? Então, assim, quanto mais alto o salto, maior pode ser o tombo. Exato. Então, quanto mais alto a gente chega, maior o tombo. Enfim, é uma condição associada que não tem como a gente desassociar. Mas eu acredito que, como você colocou, um estudo muito bem fundamentado, com muito cuidado das diretrizes de proteção de dados, compliance e tudo mais, a IA tem condição de fornecer uma ferramenta que nos permita
compreender melhor a nossa massa, a nossa base de dados, né? E validar essas hipóteses junto a preceitos já divulgados do IBGE ou das próprias taxas de juros. Então, isso eu acho que é muito válido. E acho que nós podemos fazer um episódio com a IA aqui, contribuindo conosco também. O que você acha? Eu acho que seria legal trazer o Ed para sentar conosco aqui. Exatamente, e debater junto conosco aqui. Acho que seria um episódio fantástico. Vamos pensar nisso. Vamos pensar, acho que vai ser legal. Mas gratidão, Éder, pela contribuição de sempre, assim, riquíssimo os assuntos que acabam surgindo no meio dos artigos, parágrafos, incisos da portaria 1467. São as entrelinhas que só a gente consegue ler. Exato, e acho que essa é a beleza. E aqui não são os nossos avatares, né? Estamos mesmo aqui somos orgânicos, sentados e debatendo o assunto e tal, mas uma contribuição da IA também incrementaria, na minha opinião. Traria um brilho a mais e uma diferença para o nosso podcast. Mas gratidão a você que esteve conosco até o final. Convido para continuar maratonando essa série Portaria 1467. São temas excepcionais a serem colocados na mesa ainda, a serem debatidos. Pode observar que um simples tema, é complexo o tema de cálculo atuarial, mas são envolvidos muitos outros entre o assunto que envolve tecnologia, envolve questão humana, envolve a parte legal, envolve várias outras nuances. E é a beleza que se tem os assuntos quando eles são colocados na mesa. E nós ficamos felizes de poder colocar tudo isso para vocês. E se tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação também, estamos aqui dispostos e disponíveis, porque nós queremos estar cada vez mais próximo de vocês, cada vez mais conectados a vocês. E se você ainda não segue a Janda Assessoria nas redes sociais, siga-nos Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn, estamos nas redes disseminando conhecimento, falando de RPPS, porque é o que nós vivemos no dia a dia. E queremos estar aqui sempre com vocês e queremos contar também com a participação de vocês. Ative o sininho para receber em primeira mão os nossos conteúdos toda semana, toda quarta-feira, um conteúdo novo para vocês. Muito obrigada e até o próximo episódio.